Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, então, terça-feira, nós vamos finalizar a nossa atividade 3, que é a produção de uma narrativa de aventura, né? Alguns alunos já me mandaram a primeira versão do texto, eu achei muito legal, umas ideias bem criativas, e aí agora a gente vai, então, para a autoavaliação, tá? Além da minha avaliação, então tem aí a avaliação do Trilhas, que você vai preencher a tabelinha. Para hoje, a gente vai fazer só isso. E aí, na semana que vem, a gente começa a atividade 4, tá? Então, vocês vão no Trilhas, volume 2, página 33. Lembrando que na aula passada, nós fizemos a atividade, a letra A, né, da atividade 1, e a letra B, que era o planejamento da história e depois a escrita, né, da narrativa de aventura. E agora, então, a gente vai para a autoavaliação. Então, está escrito assim, ó, na letra C. Releia a narrativa de aventura curta que você produziu e avalie o que precisa ser modificado, reescrevendo se necessário. Então, assim, eu aconselho que vocês reescrevam depois da minha correção e da autoavaliação, tá? Então, vocês terminem a atividade C e façam uma reescrita. Para quem escreveu a caneta no Trilhas, você pode fazer uma reescrita no seu caderno, colar no Trilhas e tudo bem. Ou deixar no caderno, tirar a foto e me mandar para a gente finalizar, tá bom? Então, vamos lá. Nossos critérios, sim ou não, e o que eu preciso melhorar. O protagonista é um jovem ou adolescente? Você vai marcar esse sim ou não, e o que eu preciso melhorar. As personagens vivenciam viagens? Sim ou não, e o que eu preciso melhorar. Lembrando assim, que depois que você escreveu a sua história, é importante agora que você leia ela novamente, e aí depois você vai na tabela e vê os critérios, tá bom? O herói ou heroína tem um companheiro fiel, né, um amigo, um fiel escudeiro? Sim ou não? Que eu preciso melhorar. Há ações que envolvem conflitos físicos, lutas físicas? Sim ou não? E que eu preciso melhorar. Há disputa entre o bem e o mal? Você vai marcar. Há situações limite de risco ou de morte? O herói ou heroína se deparam com ambientes hostis, então eles se deparam com locais perigosos, enfim. Há lugares exóticos e relativamente desafiadores? Há uma sequência de aventuras inesperadas? São várias situações ali que deixou o herói ali meio sem saída? Ao final, as personagens retomam ao ambiente doméstico? Retornam ao ambiente doméstico? A linguagem está adequada ao leitor? É uma linguagem simples que um aluno da sua idade vai conseguir ler e entender? Faça o uso adequado dos parágrafos? Então, lembrem-se, é importante que o seu texto tenha pelo menos 3 parágrafos, né? A situação inicial, o problema a ser resolvido e o desfecho, tá bom? Então, assim, pelo menos 3 parágrafos, né? Pensando nisso. Então, a situação inicial, onde eu vou apresentar a situação, onde eu vou apresentar as personagens, né? Depois, o segundo parágrafo é o problema que surge, né, para ser resolvido. E o último parágrafo, a resolução do problema. Então, por menor que seja a narrativa de aventura, ela tem que ter pelo menos 3 parágrafos. Posso fazer mais? Claro, mas não pode fazer mínimo, entendeu? O máximo, o mínimo são 3 parágrafos, não é um só. Então, é um parágrafo de situação inicial, o outro parágrafo em que você apresenta o problema e o outro parágrafo em que você faz o desfecho da história e encerra. Se você for colocar falas, você tem que indicar com travessão ou aspas e em linhas separadas. Então, é um parágrafo para uma fala. Por exemplo, João e Maria estavam na floresta e João disse para Maria, 2 pontos. Na outra linha, você vai escrever pôr o parágrafo, travessão e dizer a fala do João. Na outra linha, parágrafo, travessão, a fala da Maria, entendeu? Então, se você for colocar discurso direto, ou seja, a fala das personagens, sem o narrador estar ali só contando, você tem que colocar isso em parágrafos diferentes, tá bom? Como a gente viu lá no texto do Nuno, quer ver, ó? Cadê? Aqui, ó.
Isso aqui é do prova de amizade, não tem muitas falas, né? Aqui, ó. Aqui, ó. A fala. Frei traidor. Um parágrafo. Eu, espantou-se o Frei. Outro parágrafo. Eu vos confessei o plano do motim e o segredo segredo de confissão não se pode revelar. Outro parágrafo. A mim não confessaste nada. Outro parágrafo, tá vendo? Então, toda essa parte aqui de fala das personagens são parágrafos diferentes. E aí ele indicou com as aspas, tá certo? Então, quando você for escrever a sua história, você tem que pensar nisso. Ou aspas ou travessão, mas tem que ficar na outra linha. Eu não me lembro se no outro texto tem travessão nas falas. Deixa eu ver aqui, acho que não, né? Acho que são aspas também. Mas você entendeu, né? Então, sempre que eu for indicar a fala das personagens, aqui, ó, tem travessão, ó. O sangue de seu filho único, poderá devolver a visão de seu amigo. Mate o menino, passe o sangue nos olhos do rapaz e ele voltará a enxergar. Então, a gente tem aqui, ó, uma indicação de fala e é um parágrafo. Se o Camo do Oeste fosse responder, como é que ficaria embaixo? Mesma coisa, né? Parágrafo, travessão, que é esse aqui, e a fala. Então, as falas, elas ficam em parágrafos diferentes. Uma embaixo da outra, você não precisa pular linha. Você vai colocar na linha de baixo, indicando um parágrafo, tá bom? Quem não fez isso, faça, corrija, tá bom? No texto de vocês. Ó, a mesma coisa aqui, ó. Uma fala, outro parágrafo. Outra fala, outro parágrafo. Aqui também, ó. Uma sequência de falas, né? Logo, seremos contramestres, eu falei. E depois escrivães, Rolha disse. E aí pilotos, eu falei. E enfim, capitães. Então, de novo, fala deles, ó. Parágrafo, 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 parágrafo. E as aspas para indicar a fala. Então, você pode usar as aspas ou travessão, tá bom? Vamos voltar lá. Atenção para os parágrafos, tá? Não esqueçam de colocar, é muito importante, porque aí ele dá uma ideia para o seu leitor de que a história está se encaminhando, né? E na última, as palavras foram escritas adequadamente, então você escreveu corretamente as palavras, você deu atenção, né, para aquelas palavras que você tinha dúvida, você deu uma olhadinha no dicionário, ou uma olhadinha no Google, né, se você está fazendo aí pelo computador, se você tem um acesso mais fácil pelo computador, tá? Então, sempre pensar nessas questões aí, parágrafo, e o uso das palavras e a pontuação, tá? E aí você vai colocar se sim ou se não. O que você colocou que não, que o seu texto não abordou, você vai voltar nele, reescrever e colocar, inserir novamente, né? Inserir o que você precisa colocar que faltou no seu texto, tá bom? Então é isso. Também se atentem à minha correção, eu também mando o texto corrigido, né? E aí vocês podem seguir a minha orientação, né? Que basicamente vai englobar tudo isso aqui. Tá bom? E aí, se vocês quiserem fazer a autoavaliação e postar a foto da autoavaliação e do seu texto já reescrito, também pode, tá? Lembrando que na lição de ontem você vai postar a primeira versão do seu texto. Na lição de hoje você pode postar a segunda versão do seu texto se você quiser. Não é obrigatório, certo? Então, para hoje é isso. Façam novamente, né? Façam com calma. Eu sei que tem outras disciplinas que vocês têm que atender também com as atividades. Qualquer dúvida, vocês podem me escrever. E a gente vai se falando, tá bom? Para hoje é isso. E aí eu fico no decorrer da semana para ajudar vocês na produção do texto, para esclarecer as dúvidas dessa e de outras atividades, mesmo as atividades anteriores. E a gente vai se falando, tudo bem? Beijo para vocês, boa semana. Se forem sair de casa, usem máscara, mas procurem ficar em casa porque o vírus ainda está solto, certo? Beijo, tchau, tchau, bons estudos e até breve. Tchau.